Olá, alunos, tudo bem? Então, vou iniciar com vocês, falando sobre assistência a distúrbios gastrointestinais. Quando a gente fala na parte pediátrica, um dos maiores problemas relacionados ao processo de internação pediátrica é a parte gastrointestinal. São problemas relacionados ao trato gastrointestinal. Então, assim, nós falamos bastante em neonatologia quanto ao processo de admissão do paciente, né? Um dos problemas também relacionados são os problemas respiratórios. Só que problemas respiratórios nós conversamos bastante em clínica médica. E os problemas relacionados ao sistema respiratório, eles são bronquite, bronquiolite, levando a um quadro de pneumonia. E tudo isso a gente conversou que está muito relacionado à perda brusca de temperaturas, ou seja, mudanças bruscas de temperatura. Então, não manter esse recém-nascido aquecido, não manter essa criança aquecida, lavar cabeça, durante a noite, deixe a criança também com problemas respiratórios, deixar essa criança dormir com o ar condicionado. Então, o que nós devemos fazer como enfermeiros? O que nós deveremos fazer com esses pais? Orientação, tá? Então, orientação aos pais quanto a evitar mudanças bruscas de temperatura. Então, evitar dar banho na criança durante a noite, para que ela não durma com cabelo molhado. Toda vez que for, não precisa lavar a cabeça da criança todos os dias. Quando for lavar a cabeça da criança, é necessário que exponha essa cabeça ao sol. Evitar excesso de mofo, umidade, ácaros. Então, sempre manter os colchões e travesseiros no sol durante um tempo, durante a semana, para essa criança não venha pegar nenhum tipo de asma brônquica. E sempre manter essa criança agasalhada, evitando sair com ela depois das 18 horas. Tá jóia? Porque às 18 horas tem o sereno e tudo mais. Então, evita-se sair com a criança a partir das 18 horas. Então, qualquer mudança brusca de temperatura, ela pode levar a algum problema respiratório, tá? Os problemas respiratórios, eles não estão só ligados à parte de mudança brusca de temperatura, eles estão ligados a virose, bactéria. Só que é muito importante com que essa criança seja encaminhada ao pronto atendimento ou às unidades básicas de saúde o quanto antes possível. E o que normalmente acontece? Acontece que a criança ela fica com o nariz escorrendo, ela fica com chiado no peito e a mãe não leva ao pronto atendimento. Ela fica mantendo essa criança em casa, achando que é só um resfriadinho, criança com nariz com secreção é normal. Criança com peito cheio é normal. E isso não é normal. Qual o problema da pediatria? É que os pais, normalmente, eles tadiam muito. Eles esperam muito tempo para levar a criança ao pronto atendimento, às unidades básicas de saúde, quando estão com problemas respiratórios. Aí, quando as crianças já chegam no pronto atendimento com problema respiratório, ela já está em estado de pneumonia, que é febre com 40 graus. Então, o que os pais normalmente fazem? A criança não está conseguindo respirar direito, está com uma bronquitezinha, não está dando febre, então vamos ficar com ela em casa mesmo, Vamos fazer lavagem nasal, e vamos ficar com ela em casa. Não sabe nem se é sinusite para poder fazer lavagem nasal. Então, isso é muito perigoso também. E aí, fica com a criança em casa e fica ali com aquela criança e aí vai piorando o quadro, quando vai ver já está em estágio de pneumonia, que com febre de 40 graus. Então, alguns pais esperam a criança ter febre para levar ao pronto atendimento, para levar a uma unidade básica de saúde, e essa não é a intenção. A intenção é, a partir do momento que a criança apresente algum tipo de problema respiratório, dificuldade respiratória, chiado no peito, nariz entupido, que essa criança já seja levada ao pediatra para que ele faça uma análise clínica dessa criança, tá bom? E não esperar dar febre para poder levar ao pronto atendimento, porque quando dá febre, aí a criança já está em pneumonia, tá joia? Aí é mais difícil ainda, vai precisar internar, colocar antibióticos na veia, então aí é um caso mais complicado, tá bom?
Outro cuidado que vocês têm que ter também relacionado aos problemas respiratórios é quanto o número de gotas de broncodilatadores. Os broncodilatadores são medicamentos que causam taquicardia, tá? Por quê? Porque os broncodilatadores são medicamentos que agem no sistema nervoso simpático, ou seja, trabalham com sistemas adrenérgicos. Então, pelo fato de trabalhar com adrenalina, epinefrina, mesmo que baixe em quantidade, esses broncodilatadores causam taquicardia. E dependendo da quantidade, causam taquicardia nas crianças. Então, para evitar com que as crianças venham ter necessidade de tomar broncodilatadores por longos períodos de tempo, o ideal é que se encaminhe o mais rápido possível essa criança ao pronto atendimento ou à consulta nas unidades básicas de saúde. Tá joia? Bom, então, essa é o grau de dados respiratórios. Então, a maioria dos processos de internação em pediatria, eles são, as causas principais são broncos respiratórias, né, que são os problemas respiratórios, e os problemas gastrointestinais. Como a parte dos problemas brônquicos, eu já falei com vocês, né, no segundo módulo também, eu vou dar mais ênfase aos problemas gastrointestinais, que foi pouco falado e que tem muito processo de internação pediátrico, tá bom? Então, assistência de enfermagem aos distúrbios gastrointestinais em pediatria. Bom, isso aqui, esse conceito, ele fala sobre o que é o sistema gastrointestinal. Então, quando a gente trabalha conceito, significa o que é o sistema gastrointestinal. Então, o nosso sistema gastrointestinal, tanto o nosso quanto o infantil, ele é um sistema responsável para quê? Para que o alimento entre, as moléculas grandes sejam quebradas, né? O alimento ele vai ser transformado de sólido em líquido e através dessa transformação, o nosso corpo é capaz de absorver os nutrientes dessa comida e fazer com que a gente consiga se desenvolver, consiga crescer, criar células e ficarmos saudáveis, né? O que acontece normalmente quando uma criança ela vem a ter um processo de um problema gastrointestinal? Ela passa a não ter mais o processo de absorção de nutrientes e construção celular. Então, ela passa a ficar adoecida, né? Então, normalmente ela sente febre, ela pode sentir vontade de vomitar, diarreia, que são normalmente os sintomas característicos de criança que vão apresentar disfunções gastrointestinais. Tá bom? Então, aqui lendo para vocês entenderem melhor, o sistema gastrointestinal ele serve para processar e absorver os nutrientes necessários à manutenção dos metabólicos e suporte de desenvolvimento e crescimento infantil. Então, o sistema gastrointestinal é de extrema importância para qualquer ser humano, porque é o que nos mantém vivos e crescidos e desenvolvidos. A maioria das funções bioquímicas e fisiológicas estabelece na época do nascimento, né, exceto as mecânicas por imaturidade. Então ele fala que as funções fisiológicas, bioquímicas, que é o poder de absorção, poder de construção celular, ele está ligado desde a época do nascimento, desde a vida intrauterina, exceto as mecânicas, porque como nós havíamos falado, os prematuros eles têm dificuldade de sucção, têm dificuldade de deglutição e tem também aquele probleminha do esfíncter não estar maturo o suficiente e acaba causando refluxo. Tá? Então, aqui fala sobre isso. Esse slide fala sobre isso. Quais são os principais distúrbios que levam ao processo de internação das crianças? A gente tem um processo de diarreia aguda. O que é diarreia aguda? É aquela que acontece em um mal súbito. A criança enfia a mão no vaso, põe a mão na boca, evolui para uma diarreia bacteriana. A criança pega um cocôzinho do cachorro e engole, infecção por bacteriana, streptococcus, né? Então, qualquer coisa que vai levar a uma diarreia aguda, que vai levar um quadro rápido, uma comida, um leite com muito achocolatado, um ovo com uma gema muito mole, que a criança nunca havia experimentado, qualquer coisa que leve a um problema agudo muito rápido, um mal súbito muito rápido, é característico de uma diarreia aguda. A diarreia aguda, ela pode levar a uma desidratação.
Então, a diarreia aguda pode levar a uma desidratação. E o que é desidratação? O próprio nome já diz, é a falta de água. Então, desidratação é a falta de água por causa da diarreia. Então, a diarreia, quando a gente está, para vocês entenderem como é que funciona a diarreia, quando a gente está com algum problema inflamatório ou com alguma coisa no sistema digestivo que a gente quer eliminar, o nosso organismo ele produz muita água, no sentido de irei limpar o intestino. Então, ele faz com que a água, com que ocorra produção excessiva de água, tá? Na parte do muco digestivo, e aí causa essa diarreia, vem essa quantidade excessiva de água pro sistema digestivo, com o intuito de lavar o sistema digestivo desse mal que entrou lá dentro, seja ele um cocôzinho de cachorro, seja ele uma água contaminada do vaso que a criança enfiou a mão. Então, tudo isso o intestino ele vai tentar lavar de dentro para fora. E com isso ocorre uma produção excessiva de água, fazendo com que ocorra a diarreia. Só que de onde que vem essa água? Do nosso organismo. Então, o nosso organismo vai sofrer um processo de desidratação com perda excessiva de águas e eletrólitos, que são os sais minerais. Então, na diarreia, nós perdemos água e sais minerais, porque essa água que deveria ser absorvida pelo intestino, toda ela está sendo jogada para fora para tentar eliminar essa bactéria, né, esse vírus que talvez esteja dentro do trato digestivo. Então, uma diarreia aguda, normalmente ela causa desidratação, que é falta e perda de água. Só que se essa diarreia tornar-se uma diarreia crônica, ou seja, perdurar por mais tempo, ela não vai mais perder só água, a criança vai começar a perder nutrientes. Então, os alimentos eles não conseguirão ser absorvidos. Então, se a criança apresentar uma diarreia, por exemplo, de uma semana, ela não consegue nutrientes, então ela vai sofrer um processo de desnutrição. Então, o processo de desidratação já se passou pela diarreia aguda, né? Nesses 3 dias, vamos dizer que a criança teve uma diarreia aguda de 3 dias. Passou de 3 dias, ela começa a ter uma diarreia crônica. De uma semana, por exemplo, ela começa a sofrer desnutrição. Por quê? Porque nenhum alimento será absorvido. Então, a diarreia aguda causa desidratação e a diarreia crônica, que é aquela que perdura mais de 3 dias, uma semana mais ou menos, gerará um quadro de desnutrição, podendo levar a criança a óbito. Tá bom? Por quê? Pela baixa imunidade, pela fraqueza. E se essa diarreia for causada por uma bactéria, por um vírus grave, isso pode gerar um transtorno ainda maior. Tá bom? Por isso, pessoas, que a diarreia, independente, né, principalmente se ela for crônica, né, que é muito mais grave, mas mesmo a diarreia sendo aguda, é importante procurar um atendimento médico. Ah, não, eu vou esperar da febre. Não é esperar da febre, porque a febre já é uma característica que o corpo não anda bem. Então, para que esperar da febre? Apresentou quadro de diarreia aguda, vai ao médico, peça uma avaliação. Ele vai fazer um exame de sangue, um exame de urina, né? Vai verificar como é que está a barriga, vai palpar o abdômen. Isso tudo faz parte do exame médico, que é o ideal que deve ser feito. Tá bom? Então, a diarreia aguda. A diarreia aguda é uma doença caracterizada pela perda de água e outros componentes químicos fundamentais que são sais minerais. Então, na diarreia aguda, né, que é aquela diarreia que eu falei para vocês, que a criança põe a mão no vaso, come um cocôzinho de cachorro, come uma comida que nunca comeu, né, ele vai desenvolver uma diarreia aguda, tá, com perda de água e sais minerais. Então, o que é uma diarreia aguda? Tá vendo? Olha o quadro desse nenenzinho, olha. Ele já está começando a apresentar desidratação, podendo evoluir para um quadro de desnutrição, tá? Então, o que é a diarreia aguda? Resulta do aumento do volume e da frequência da evacuação e da diminuição da consistência das fezes.
que podem se apresentar líquidas, algumas vezes conter um muco, que é uma melequinha, um muco ele é igual uma melequinha, né, com sangue, que aí no caso das disenterias que são mais graves, tá? Pessoas, então como que a gente consegue verificar que a criança está com diarreia? Quando tem um aumento na frequência das fezes. Então, normalmente, uma criancinha mama, logo depois ela defeca. Se ela começar a defecar sem ter mamado ou sem ter comido nada, pode ser característica de diarreia, principalmente se a consistência das fezes mudou. E a gente também olha o orifício anal, que se tiver hiperemiado, né, com certeza é diarreia, tá bom? Pode apresentar muco e sangue, aí já são quadros mais graves, porque pode estar caracterizado com alguma bactéria, tá bom? Então, a diarreia aguda, a maioria das diarreias agudas são provocadas por um agente, ou uma bactéria ou um vírus, como eu falei com vocês. Por quê? Criança enfia a mão no vaso, pega o cocôzinho do cachorro, põe na boca. A fase oral é uma das piores fases da criança, que é a fase oral junto com o engatinhar. Então, se a casa não estiver limpa, se a casa não tiver um suporte adequado para ter essa criança que engatinha, na fase oral, é muito difícil, porque tudo que ela põe na mão, ela põe na boca, tá bom? Levando ao risco de infecções virais e bacterianas, tá? E geralmente ela dura menos que 2 semanas. Pessoas, normalmente uma diarreia aguda dura menos que 1 semana, tá? 2 semanas já caracteriza diarreia crônica, tá? Depois vocês dão uma acertada aí pra mim, porque normalmente uma diarreia a partir de 2 semanas já caracteriza uma diarreia crônica. Mais de 5 evacuações diárias líquidas ou pastosas caracterizam doenças diarreicas, tá? Por quê? Porque é um aumento muito rápido da frequência, a não ser neném, que normalmente neném come e defeca. Normalmente, a diarreia é causada por contaminação da água ou dos alimentos. Então, tomem cuidado. Já contei a história do iogurte para vocês, né? A história do iogurte é aquela mãe que ela faz? Ela pega o danoninho, né? Põe dentro da bolsa e vai, por exemplo, para a Glória. Aí chega lá na Glória, compra um monte de coisa, anda para lá, anda para cá com o neném no colo, aqui sol quente ainda. Nossa, eu já vi tanto isso. Mulher no sol quente, com o neném, ponto do neném pegar uma insolação e tudo mais. E o danoninho na mochila. Quando chega no final da tarde, ou seja, ela passou o dia inteiro andando com essa criança na rua, quando chega no final da tarde, ela pega e abre aquele danoninho que já deve estar até fermentando dentro daquela mochila e dá para a criança. Ou devolve aquele danoninho para a geladeira e dá outro dia para a criança. Então, isso tudo pode levar a um quadro diarreico, tá? Embora se possa ter diarreia em qualquer idade, as crianças são as maiores vítimas, principalmente pela fase oral. Tanto é assim que a diarreia aguda é a maior causa de internação até os 5 anos de idade. E depois vem a desidratação, que é a consequência da diarreia. Então, muitas das vezes, o que a mãe faz? A mãe fica com a criança com diarreia aguda, espera a desidratação vir, porque a desidratação causa febre. Então, espera a febre aparecer para poder encaminhar a criança para o pronto atendimento. A mãe acredita que só precisa levar para o pronto atendimento criança que está com febre, e não é assim, tá bom? Sua pior consequência é uma das principais altas taxas de mortalidade infantil, ou seja, a morte no nosso país, relacionado à desidratação seguida de desnutrição, porque a criança para de comer também, tá bom? E quais são as principais causas? A falta de higiene, tanto pessoal quanto do ambiente domiciliar e sua proximidade. Essas crianças aí são crianças que moram em valão. Então, você pega uma criança que está na fase oral, que mora num lugar desse, que engatinha, né, que fica engatinhando, que tudo que pega põe na boca. Então, o local, ele é propício a evoluir para problemas diarreicos agudos. Então, mas é só nesses locais? Não, pessoas.
posso ter um apartamento de alto padrão, um apartamento de luxo, e simplesmente esquecer, vou fazer um serviço dentro de casa, esqueço a minha criança vai lá no vaso, põe a mãozinha lá dentro, pega um cocôzinho de cachorro, põe na boca. Isso tudo acontece, por isso a necessidade do lar está sempre muito limpa, as tampas do vaso fechadas, tá? Então tudo isso é muito importante, as portas do banheiro fechadas, tá? Ingestão de alimentos contaminados, mal lavados, mal conservados, mal cozidos ou em água contaminada. Então, pessoas, tomem muito cuidado com a questão da água. A água contaminada é um perigo. Outra coisa também é a questão da água fervida, né? Muitas pessoas não têm água, pega e ferve a água. Só que essa água fervida, ela acaba trazendo problemas diarreicos. Então, o ideal, por isso que quando a gente tem enchentes, quando a gente tem problemas mesmo com população grave, as pessoas solicitam doação de água mineral. Pessoas, doem água mineral. Por quê? Porque o ideal é a utilização de água mineral e não a água fervida, porque a água fervida ela fica morna, isso tudo leva a problemas diarreicos, tá bom? Então, o ideal é a água mineral, tá? Principalmente para essas pessoas mais necessitadas. E a utilização de filtros, né? Filtro de barro, qualquer tipo de filtro é viável, tá bom? Principalmente o filtro de barro nessas casas mais populares, né? A questão aí entra os alimentos que eu falei com vocês. Às vezes a mãe pega um danoninho, tira da geladeira, põe na geladeira, põe na bolsa, leva, depois carrega, depois volta para a geladeira de novo. Alimentos vencidos, né? Vencidos que eu falo assim, por exemplo, ela pega e tem um pacote de pão. Aí dentro do pacote de pão tem um bolor no pacote de pão. E aí, em vez de ela descartar o pacote de pão, ela tira só o pão que está com bolor. Só que, pessoal, se ele está no pacote fechado, todo o pacote está com o fungo. Porque aquele bolor que ela está vendo é uma colônia já de fungo. Ou seja, uma concentração muito, muito, muito superior de fungo. Porém, todo o pacote já foi contaminado. Entendeu? Então tem pessoas que lavam presunto, põe presunto na geladeira, aí o presunto passa da validade, depois lava o presunto e oferece para a criança, faz misto quente, ou não sei. Acabam dando alimentos contaminados sem perceber que estão contaminados, tá bom? O desmame precoce. Então, o desmame precoce, como eu falei com vocês, né? A história da pizza, que a mãe vai, ele vai aguar, vamos dar um pedaço de pizza. Ai, meu Deus, é época da Páscoa, não vamos dar nem um chocolate pro neném. O neném nem completou 6 meses ainda, aí dá chocolate pro neném. E aí ele apresenta quadro diarreico. O neném nem fez 6 meses ainda, vai lá e faz um ovo cozido e dá a gema pro neném. Né, que a gema tem a gema é extremamente termogênica, o ovo é extremamente termogênico e vai lá e dá a gema para o neném. Então, tudo isso, pessoas, leva um quadro diarreico agudo. Mamadeiras mal lavadas, então isso aqui, você imagina uma louça dessa e ali tá a mamadeira. Lembra aquele caso que eu contei para vocês? Que acontece? A mãe pega a mamadeira, deu uma mamadeira pro neném. Aí deu uma mamadeira pro neném, foi lá, encheu ela de água, botou aqui. Às vezes nem enche de água, né? Pega ela e põe ela ali. E aí, na hora que o neném começa a sentir fome, a mãe percebe que ele começa a sentir fome, vai lá correndo com a mamadeira e lava a mamadeira de qualquer jeito, põe o leite ali dentro. Só que ela já está contaminada. Na verdade, ela já tem o leite talhado ali com bactéria. E aí dá para o neném evoluindo para um quadro diarreico. Falta de saneamento básico, né? Então, crianças, principalmente crianças que moram em cidades ribeirinhas, em que as crianças gostam de tomar banho no rio, além de poder desenvolver hepatite A, né, pessoas? A e E, que são orofecais, né? Então, falta de saneamento básico, moradia, né? Que mora perto de córregos, rios contaminados. Então, tudo isso também leva, porque elas colocam a mão na boca, não tem costume de lavar a mão, tá joia? E como que é feito o diagnóstico, né? Aí a criança, nessa foto, a criança já está apresentando processo de desidratação, tá vendo?
porque essa é a prega que a gente faz para avaliar se a criança está desidratada. Então, a gente faz a prega cutânea. Se a prega permanecer, é porque a criança está desidratada, tá bom? É igual o idoso. O idoso, ele já tem desidratação fisiológica. Então, se você faz uma prega no idoso, fica porque a desidratação dele é fisiológica, né? Pela falta de ingestão de líquido, pela falta de absorção, o organismo e as células, né, já não tem formação de colágeno e elastina. Então, tem uma série de coisas que faz com que o idoso seja uma desidratação fisiológica, né? Já a criança, essa desidratação é patológica, tá? É verificada pela prega cutânea que a gente faz. Então, em geral, o quadro clínico de uma diarreia aguda, principalmente na infância, apresenta maior ou menor importância dependendo da gravidade da perda de água e de outros elementos químicos, né? Pelas fezes, vômito, febre. Então, o médico ele vai avaliar o grau de periculosidade dessa diarreia através da frequência que tem essa perda de água, se está dando febre, se está apresentando vômito junto com diarreia. Então, em outras palavras, uma diarreia aguda é tão mais grave quanto maior a desidratação que vier a causar. Então, quanto mais desidratação uma diarreia aguda causar, mais grave fica. Por quê? Porque essa desidratação vai levar a uma desnutrição, tá? E aí a criança não desenvolve, ficando desnutrida, pessoas podendo ir a óbito por baixa imunidade severa. Então, por outro lado, nas diarreias crônicas, predominam sinais de desnutrição. Então, na aguda, desidratação, perda de água, e nas crônicas, seria desnutrição. O sintoma evidente é o emagrecimento, né? A criança não ganha peso, fazendo com que ocorra baixa imunidade e tudo mais. Ela não consegue reagir, tá bom? A partir desses conhecimentos, pode-se concluir que as diarreias passam a vir a afetar o sistema geral da criança, tá? De modo muito severo, dependendo do quadro. Então, a gente deve ficar atento aos sinais de desidratação. Então, o primeiro sinais que tem, ó, é a prega cutânea, que a gente pode fazer. Outro, ele começa a apresentar uns olhinhos fundos, tá vendo? Olha só, um olhinho fundo. A fontanela, se ele tiver fontanela aberta ainda, que até 1 ano e meio tá aberta, né? Até os 18 meses, 1 ano e meio ainda tá aberta a fontanelinha aqui, que a gente chama de moleira. Se a moleira tiver afundada, é caso também de desidratação, o olhinho fundo, seco, olhinho fundo, seco, né? Fontanela afundada, abdômen encurvado para dentro, tá bom? A pele, a gente faz a prega e demora a voltar. Pele mais acinzentada e não corada. Então, a depressão da fontanela, os olhos ficam sem brilho e bem fundos, né? E uma expressão triste do rosto, ou seja, uma expressão lânguida do rosto triste. As línguas podem se apresentar ressecadas, tá? Ressequidos, né? Aquele aspecto branco, esbranquiçada, tá bom? Língua grossa, esbranquiçada. Um pulso fraco, porque não tem água. Ele vai ter pouca urina e quando urinar vai ser aquela urina concentrada. Ele pode estar totalmente prostrado. Totalmente prostrado. É aquela criancinha que está toda molinha, quietinha, não faz nada, não brinca, tá? Podendo ter ocorrência de febre ou não. E nos casos de febre é mais grave ainda, né? Porque caracteriza a presença bacteriana. Qual será o tratamento? A gente tem tipos de tratamento, né? Tem casos em que a criança ela tem diarreia, mas ela não tem sinais de desidratação, que é aquela criança que está com uma desidratação, que está com uma diarreia aguda, mas que não evoluiu para uma desidratação, tá vendo? Olha, ela só está com a diarreia. E nós temos uma criança com diarreia e sinais de desidratação. Aqui a gente tem, nessa criança aqui,
essa criança está com desidratação e desnutrição, tá? Então é característica que ela também está desnutrida, tá? Mas foi uma foto mais para vocês entenderem como que é a diferença. Tem diferença no tratamento? Sim, tá? Pela quantidade de soro que será administrado e pela isenção de comida. Só administração de soro, principalmente se tiver vômito. Então, qual vai ser o tratamento se a criança ela tem diarreia, mas ela não tem desidratação? Então, os familiares, né, são orientados sobre a doença, os riscos e a complicação. Independente, pessoa, se tiver desidratação ou não, apresentou diarreia, tem que procurar o serviço de saúde, porque essa diarreia ela pode piorar, tá bom? Então, o que, que a gente vai fazer se ela ainda não está desidratada? Então, nós iremos dar mais líquidos à criança, né? Preparados com os ingredientes que a gente tem em casa. Então, pode dar de tudo. Pode dar chá, suco, isso para crianças, né, maiores de 6 meses. Né? Pode dar chá, suco, arroz, né, sopa, suco e soro caseiro. Normalmente, pessoas, o soro caseiro ele pode ser administrado numa colher, pode ser administrado numa seringa e pode ser administrado no copo. Isso vai depender do tamanho da criança e qual é o aceite dessa criança, porque tem criança que não gosta de soro caseiro, né? Você dá para ela, ela vomita. Então, nesses casos, por exemplo, assim, quando a gente pega uma criança de 7 anos, por exemplo, ela tem que tomar o soro caseiro toda vez que ela tiver diarreia. Então, ela acabou de ter a diarreia, dá um copo de soro caseiro. Só que, como eu falei, existem crianças que não aguentam tomar um copo. Então, a gente oferece ou na colher ou diminui o volume do copo, um gole só. Então, toma um gole. Então, toma 2 goles. Não consegue? Então, toma uma colher. Aí, vai dando uma colher em menos, várias vezes em menos quantidade. Tá bom? Nesses casos, não faz suspensão de amamentação e nem de comida. Então, dar sempre os líquidos após a evacuação. Então, o soro caseiro, normalmente, ele vai ser dado sempre após as evacuações. Então, teve a diarreia, dá o soro caseiro, tá bom? Também pode fracionar o soro caseiro durante o dia inteiro. Manter a alimentação habitual, né? Principalmente se for leite materno, aumentando a frequência do leite materno, porque o leite materno ele já contém água, tá bom? Bom, quando eu falo com vocês sobre soro caseiro, o ideal não é aquele soro caseiro feito em casa, pessoas. Eu falo soro caseiro porque é corriqueiro falar sobre soro caseiro. Mas quando eu falo em soro caseiro, o ideal é aquele soro já preparado, pronto da unidades básicas de saúde ou prontos que vem num envelopinho. Não sei se vocês já viram. Ele é um sachêzinho que vem ali o concentrado de soro caseiro pronto para diluir no litro de água. Por que que aquele sachê é o ideal ao invés da quantidade da colher de açúcar para a colher rasa de sal? Porque a concentração que vem naquele sachê não é somente açúcar e sal. Ele vem com outros minerais que são ideais para reidratação via oral. Então, quando eu falar de soro caseiro, entendam como reidratação via oral por aquele sachê que a gente encontra nas farmácias e são dados gratuitamente em todas as unidades básicas de saúde. Tá bom? Então, toda vez que eu for falar de soro caseiro, entendam quanto a este soro, que é já um preparado pronto que vem num sachê. Então, quando vocês forem conversar com alguma mãe ou dar alguma orientação, oriente sempre a reidratação via oral por esses sachês, que são melhores do que o soro caseiro. Tá bom? Por quê? Porque o soro caseiro, às vezes, eles nem são muito indicados por conta de
na hora do cálculo, normalmente as mães erram o cálculo nas quantidades. Então, o ideal já é o sachê pronto. As mães que precisarem é só buscarem nas unidades básicas de saúde, que são dadas gratuitamente, ou comprar nas farmácias que também vendem, tá bom? Então, a orientação que vocês vão dar é que a reidratação oral, o soro caseiro, vai ser feito com esses sachês, tá joia? Então, nos meus slides, vocês vão ouvir sempre eu falando: ah, soro caseiro, soro caseiro. E tenham em mente que esse soro caseiro é esse do sachê, que é o ideal, tá joia? Não mudar o tipo e a quantidade dos alimentos que a criança come, tá bom? Normalmente oferece bastante bolachinha de água e sal. Por quê? Porque a bolachinha de água e sal, ela meio que segura um pouco o sistema digestivo, tá bom? Mas em caso de desidratação, normalmente o médico pede para suspender a alimentação e entrar só com soro caseiro endovenoso e via oral. Se não der para dar via oral porque a criança está apresentando vômito constante, dá endovenoso, podendo também ser alimentado por sonda, se necessário, tá? Então, na diarreia sem desidratação, normalmente não muda-se a alimentação. A alimentação ela continua o mesmo. O que iremos fazer é acrescentar o volume de líquidos infundidos, tá? Principalmente sucos, chás. Por quê? Porque tem crianças que não gostam de soro caseiro. Mas o soro caseiro ele vai ser administrado sempre após as evacuações, tá bom? Com sinais de desidratação. Então, a criança com diarreia e sinais de desidratação, a gente vai aumentar a quantidade do soro caseiro ingerido. Então, se nós dávamos só após a evacuação e aumentávamos a quantidade de líquidos durante as refeições, né, entre as refeições, mantendo uma refeição habitual. Nessa nós iremos, se necessário, suspender a alimentação e só fazer a ingestão de soro caseiro, tá bom? Lembrando que essa deverá ser aumentada. Toda vez que a criança for evacuar, a gente vai dar um copo de soro caseiro. Lembrando que esse copo pode ser fracionado em seringas ou colher, tá? Lembrando, pessoas, que na diarreia, tanto aguda quanto grave, precisa fazer encaminhamento médico, tá bom? O médico precisa avaliar essa criança. Não fiquem, né? Não tentem fazer com que os pais fiquem em casa postergando essa diarreia com soro caseiro, bolachinha, tá bom? O ideal é fazer encaminhamento médico para saber qual é a causa real dessa diarreia, tá bom? E o tratamento mais precoce possível, tá? Criança ainda com sinais de desidratação. Então, vai continuar oferecendo leite materno, mas vai entrar com soro caseiro, tá? No caso das crianças maiores, enquanto mantiver os sinais de desidratação, deverão receber apenas o soro caseiro, com suspensão da alimentação, tá bom? Se o paciente vomitar, nós deveremos aumentar a frequência e diminuir a quantidade, porque tem criança que não aguenta tomar um copo de soro caseiro, principalmente em estado febril e de prostração, tá? Então, a gente vai diminuir dando na colher ou toma só um gole, mais um golinho, tá? E depois ou na seringa. A criança com diarreia e sinais de desidratação, na medida em que a criança se reidrata, a febre causada normalmente passa, tá? O uso de antitérmicos nessa fase deve ser evitado para não mascarar os sintomas de febre, porque se a criança está apresentando febre, é porque a diarreia é grave, a diarreia está ligada a algum problema de micro-organismo, tá bom? Então, é muito importante levar ao médico. Não espere dar febre para fazer o encaminhamento, tá, pessoas? Oriente isso aos pais. A família deve estar atenta aos sinais de piora, né? Proceder à administração de soro via oral e levar a criança imediatamente ao serviço médico. O que nós, como enfermagem, vocês como enfermeiro, vão orientar
aos pais é fazer a ingestão do soro até a chegada ao médico. Então, faz-se o soro caseiro até a chegada do médico, tá bom? Até a chegada ao médico. E o que normalmente essas crianças sentem, né? Elas sentem dores abdominais, como se fossem cólicas, vão apresentar diarreia, prostração, podendo apresentar febre. Pode apresentar vômitos, que é em caso normalmente de intoxicação. O que deve ser feito para evitar as diarreias? Tá? Isso aí vocês podem conversar com os pais, né, para tentar verificar qual normalmente é a causa que levou. Será que foi uma mãozinha no vaso? Será que foi uma mãozinha no cocô? Será que foi uma mãozinha no chão sujo? Então, qual foi normalmente a causa dessa diarreia? Será que foi que tá faltando uma higiene aí nessa cozinha, né? Olha a bagunça que tá essa cozinha. Uma lavagem das mãos dos próprios pais, né? O pai ou a mãe que vai no banheiro, vai evacuar no banheiro, não lava a mão ou algo do sentido, tá? Então, para prevenção de diarreia, é necessário uma boa higiene pessoal, tanto da criança, tanto dos pais, quanto da moradia, né? Lavar as mãos com água e sabão e também lavar da criança. Então, a criança, toda vez que evacuar, tem que lavar a mão. Essas crianças, elas têm que ter a lavagem das mãos com mais frequência, visto que elas estão em fase oral e fase de engatinhar, tá bom? Na falta de água tratada, ferver a água e filtrar, lembrando, pessoas, que a filtragem da água ela é muito importante, mais do que a fervura da água, porque, como eu falei, a água morna ela leva a um processo diarreico. Então, o ideal é água filtrada. Então, em vez de ferver a água, compre água filtrada ou compre um filtro mesmo de barro, tá? Oriente aos pais quanto a isso, tá? Lavar e ferver os utensílios. Então, por exemplo, chupeta, mamadeira, tudo isso a gente põe, né, para ferver durante 15 minutos. Então, a fervura de mamadeiras e chupetas para desinfecção são 15 minutos fervendo. Temos escovinha própria para lavagem de mamadeiras. Então, o que eu falei com vocês? Que é muito perigoso aquela mãe que pega a mamadeira suja, coloca em cima da pia e na hora que a criança sente fome, ela lá vai, passa uma aguinha com água e sabão e dá para a criança. Por quê? Porque os encrustes do leite ficarão incrustados aí, né, na mamadeira. Além de o leite ficar incrustado aqui nessas rodinhas, nessas partes mais difíceis de se lavar na mamadeira, aquilo ali vai causar impregnação bacteriana. Então, é ferver 15 minutos antes de ferver durante 15 minutos, lavar em água corrente, pós-fervura, esperar secar para poder colocar o leite da criança. Então, tudo isso tem que ser feito após as mamadas e o uso de chupeta é a mesma coisa, tá? Não ingerir alimentos contaminados, aquela questão do pão que eu falei com vocês, né? Às vezes pega um bolor desse aqui, numa sacola de pão, e fala, vou tirar só esse bolorzinho. Mas todo o pacote está contaminado, pessoas. Eu tô vendo essa maçã aqui, mas eu vou tirar só essa partezinha aqui. Toda maçã, ela já não tá um produto adequado, entendeu? Principalmente o sistema digestivo de uma criança que não tem um sistema imunológico tão forte quanto o nosso, tá? Guardar limpa e seca em saco plástico as verduras, legumes, tá? E utilizando logo que possível. Evitar também achocolatado para criança, dar leite com açúcar, dar achocolatado, que é leite com excesso de Toddy, dar ovo de Páscoa. A criança nem completou 6 meses ainda, os pais querem dar ovo de Páscoa, pelo fato de estar na Páscoa, a criança vai aguar, entendeu? Então, tome muito cuidado com isso. Verificar o prazo de validade dos alimentos, né? Isso é muito importante, o leite, de tudo, todos os alimentos, antes de dar para a criança. Lembrando também que o iogurte ele é muito perigoso, como eu falei com vocês. Então, às vezes, pais que mandam iogurte na lancheirinha da criança, pais que às vezes mandam coisa na lancheirinha da criança e que acaba estragando, tá bom? Então, esse não é o ideal, tá bom?
Então, verificar o prazo de fabricação e de validade, manter o aleitamento materno exclusivo até o 6º mês. Isso aqui, pessoas, é muito importante. Isso já foi conversado com a gente na enterocolite necrosante e eu volto a falar. Aleitamento é exclusivo até o 6º mês. Colocar alimentos antes dos 6 meses é pedir para ter uma diarreia. Então, não pode fazer isso, tá, pessoas? Vocês, como membros de saúde, vocês têm a obrigação de estar verificando isso. Seguir o esquema básico de vacinação preconizado pelo Ministério da Saúde, uma vez que as doenças infecciosas agridem o organismo, diminuindo a resistência da criança, né, tornando-as vulneráveis à diarreia. Então, a criança tem que estar com o esquema vacinal em dia. Imunização contra sarampo, por exemplo, reduz, né, a mortalidade por diarreia e deve ser feita aos 9 meses de idade da criança, tá? Então, existem algumas vacinações que são próprias para o rotavírus, contra o rotavírus, né? São vacinações que devem ser utilizadas, né, pelo esquema vacinal que os pais têm que ser orientados a fazer. A disponibilidade de água encanada, né, é um fator muito importante, tanto para o uso doméstico, né, quanto para a ingestão. Os lixos sempre acondicionados, tampados e fechados, né? Cuidado com as crianças nessa fase oral e de engatinhar, que mexem no lixo, põe a mão no lixo, põe a mão na boca, põe a mão na privada, tá bom? Bom, e é isso. A nossa segunda parte fala sobre desnutrição. Para falar, continuando falando de desidratação intra-hospitalar, como eu havia falado para vocês, pessoas, intra-hospitalar, o que vai ser feito intra-hospitalar? Então, normalmente a criança, né, ela vai chegar lá, né, no pronto atendimento ou numa unidade básica com diarreia e o médico vai avaliar essa criança, né? Ele vai fazer o exame, né, na criança, vai verificar o abdômen, vai verificar se existe processo de desidratação através dessa figura, dessas figuras aqui, desse exame aqui. Então, o médico vai avaliar, vai fazer essa avaliação, né? Vai fazer a ausculta cardíaca. Então, ele vai verificar os sinais vitais. Normalmente, essa criança está prostrada, os sinais vitais estão lentos. Vai fazer o sinal de prega, vai verificar a fontanela, né? A boca seca, olhos secos. Depois que o médico faz essa avaliação, ele vai colocar a criança no soro endovenoso, tá? Então, normalmente, ele entra aí com soro. Ele pode entrar com soro, um soro fisiológico e soro glicosado, tá bom? Então, pode entrar com 1 por 1. 1 por 1. Mesma quantidade de soro fisiológico para soro glicosado, tá? Então, vai depender do quadro da criança. Ele também pode entrar com polivitamínicos, endovenoso também, tá bom? Noripurum, intramuscular, que é vitamina B12, tá? Que vai auxiliar na formação da musculatura dessa criança. Então, o médico, ele vai avaliar a criança e vai ver qual é a real necessidade relacionada ao processo de desidratação. Mas é só o processo de desidratação que é sanado nessa criança? Não, né? O médico também vai intervir em medicações que vão sanar essa diarreia. Para isso, ele tem que avaliar se é uma diarreia viral ou bacteriana. Através de um exame de sangue, ele vai poder constatar se é bacteriana ou viral, tá bom? E através dessa constatação, ele vai prescrever um antibiótico, um regulador intestinal, tá bom? Para essa criança, para tentar sanar esse problema diarreico dela. Por isso, pessoas, a importância de se encaminhar essa criança para o atendimento médico. Alguns pais que ficam com a criança em casa pegam e compram um remédio que é muito conhecido, que é o Imosec, né? Ele é um remédio muito conhecido. Só que o Imosec, ele pode ressecar a criança, dependendo do quadro diarreico.
E quando ele é prescrito e resseca a criança, dependendo do tipo de intoxicação, a criança não consegue colocar essa intoxicação para fora. Então, se a diarreia dela foi causada por uma bactéria ingerida pelas fezes de algum animal ou pela mãozinha no vaso, se a diarreia foi por algum alimento contaminado e a mãe dá um Imosec, porque Imosec, né, é muito conhecido, e dá um Imosec para a criança, esse Imosec vai fazer com que a criança não defeque. E aí, como é que a intoxicação sai? Como é que o alimento contaminado sai? E aí começa a ser absorvido pela corrente sanguínea. Então, olha o perigo da automedicação dentro de casa. Por quê? Porque não sabemos a causa. Às vezes a diarreia, né, dependendo do tempo dessa diarreia, ela está fazendo um bem para a pessoa para poder eliminar as toxinas. E se a criança vai lá e toma um corta diarreia, fica com as toxinas todas dentro do intestino. Essas toxinas serão absorvidas pelo sangue, correndo aos tecidos vivos normais, não sendo eliminados. Tá? Então, é de extrema importância que essas crianças sejam medicadas e avaliadas pelos médicos, que aí eles vão avaliar se é bacteriano ou viral pelo exame de sangue, tá? Vão aí dar um medicamento que melhora a flora intestinal. Hoje, pessoas, o Imosec, ele é um medicamento que foi usado há muitos anos atrás, tá? Hoje nós temos outros tipos de medicamento com outros tipos de substâncias que eles melhoram a flora intestinal, trabalham de uma forma mais assim, menos tão rígida, porque o Imosec, realmente o Imosec ele corta a diarreia, mas nós temos que saber a causa dessa diarreia. Então existem outros medicamentos que eles melhoram o trato gastrointestinal, tá? Eles regulam o trato gastrointestinal, não fazendo esse corte tão rápido. Então, os médicos são as pessoas responsáveis para verificar esses graus de diarreia. O ideal é que os pais façam o quê? A criança apresentou diarreia, inicia soro caseiro, tá? Independente da idade, faz a iniciação com soro caseiro. E enquanto ela estiver tomando soro caseiro, já faz encaminhamento para o médico, já vai no pronto atendimento, né? Já verifica uma consulta pediátrica para essa criança o mais rápido possível. Tá joia? Então, essas são as orientações. Caso a criança entre num quadro de desidratação com vômito, levando a um processo de desnutrição, essa criança vai precisar passar por uma sonda nasogástrica para poder conseguir se alimentar, né, uma sonda nasoentérica, para conseguir se alimentar por causa do vômito, né, que ela não consegue se alimentar, e além da medicação endovenosa, tá bom? Por que eu não passo uma sonda nasogástrica? Porque se a criança está com vômito, a sonda nasogástrica não vai parar no estômago, tá bom? Então, tomem cuidados quanto a isso. Não se dá medicamento para cortar a febre na diarreia, porque a gente mascara a diarreia, tá? Mascara, assim, os sintomas graves da diarreia. Então, não se dá nenhum antitérmico, tá joia? Então, essas são as orientações. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só entrar em contato comigo, tá bom? E é isso, pessoas. Terminamos por aqui. Até a nossa próxima aula. Qualquer dúvida, só entrar em contato.